ministro da Justiça, só uma pessoa, Jair Bolsonaro. Ele não pode ter agido por vontade própria, ele agiu por vontade superior. De quem? Também de Jair Bolsonaro. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem de pensar é que no momento que foi feito, por exemplo, a visita, viu-se, feita pelos senadores, como é que ele estava. Diz que o estado emocional dele, do senhor Torres, era extremamente preocupante. Presumo que seja, porque ele deve estar pensando, e a todo dia, toda hora, na sua família, claro, na sua mulher, nas suas filhas. Ele deve ser expulso, falam, no final de semana da Polícia Federal. Afinal, era a carreira dele, a história da sua vida, a sua dedicação à Polícia Federal. Ele deve ser, segundo algumas fontes, expulso da Polícia Federal, e ele deve estar pensando, espera um pouquinho, mas eu não fiz tudo isso da minha cabeça para atender os meus interesses privados e particulares, mas sim interesses de terceiros. E para fazer uma coisa tão ousada como essa, se deslocar à Bahia no dia 24, como a CNN está revelando e mais uma vez dando um furo, né? Para buscar as cidades onde os colégios eleitorais, onde o Lula tinha sido bem votado no primeiro turno, para criar todos aqueles obstáculos de deslocamento no dia 30, para fazer com que o exercício livre do voto, um exercício constitucional, democrático, fosse impedida a livre circulação dos eleitores, o que é mais um crime, além de outros que ele já teria cometido, o senhor Anderson Torres. Então, ele estar abatido, né, e parece que ele está muito abatido, é mais que natural, que ele deve estar pensando o seguinte: mas espera, me abandonaram aqui como se eu fosse o responsável por uma conspiração golpista? Alguém em sã consciência que nos acompanha, Colombo, imagina que o senhor Anderson Torres é o único responsável por uma conspiração golpista? Não parece que, por exemplo, até chegando ao 8 de janeiro, porque se você tem um espaço de atividades ilícitas muito grandes, aí ele já não era mais ministro, mas sim secretário de Segurança, estava passando férias, curiosamente, na Flórida, onde estava Jair Bolsonaro, né? Então, esse depoimento é uma oportunidade que ele tem, ele que está muito abatido e disse que a esposa é muito explosiva do senhor Anderson Torres. Ele vai ter de contar tintim por tintim o que aconteceu, porque se ele apresentar depoimentos no decorrer, depois do processo, que não se coadunam um com o outro, ele vai ficar numa situação muito pior. Então, a possibilidade, caso ele continue preso e caso haja uma pressão familiar para que ele diga a verdade, porque ele sabe que ele só pode se salvar dizendo a verdade, e dessa forma até se salvar de uma possível expulsão que será inevitável se ele for condenado da Polícia Federal, e também ter a dignidade de viver com a sua família, com as suas filhas, que não tenha cometido algo ilícito de motu próprio, mas sim a serviço de terceiros. E quem é o terceiro no singular? É Jair Bolsonaro, e todo mundo sabe, né?